Vamos lá, pessoal. Tranquilo? Questão 60, prova UFRR 2019. Vamos acabar essa prova, vamos acabar. Tá? A questão agora de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio. Vamos lá? Leitura aí do enunciado para você, olha só. O gráfico mostra a variação da concentração, ou das concentrações, né, de HI, I2 e H2 na reação de síntese do ácido iodídrico. Gente, síntese é produção, tá? Então, primeira coisa que eu vou escrever aqui é essa reação. Só que embaixo tem mais uma informação interessante, olha só. Sabe-se que a síntese do HI é um processo exotérmico. Então, vou escrever aqui embaixo para poder dar para a gente ler daqui a pouquinho, tá? O nosso H2, que é um gás. Jeff, como é que você sabe que é gás? Aqui, ó, H2 gasoso, certo? Reage com o nosso I2, que também é gás. Jeff, como é que você sabe que ele é gás? Tá aqui, ó, esse G gasoso, tá? E isso em equilíbrio, processo reversível, forma para a gente o HI. Só que eu tenho que balancear essa equação, né? Esse balanceamento significa o seguinte, eu vou formar HI do lado de lá, mas como eu tenho 2 hidrogênios no reagente, 2 iodos no reagente, vou formar 2 do HI, que também é gasoso. Jeff, como é que você sabe que é gasoso? Porque está escrito aqui. Além disso, ele diz que o processo é exotérmico, ou seja, para o processo direto, que é a síntese do HI, o ΔH é negativo. Você sabe disso. O processo exotérmico, o ΔH é negativo. Aí eu tenho um gráfico que mostra o seguinte, ó. Sabe-se que a síntese do HI é um processo exotérmico que no tempo T é o equilíbrio atingido. Quando é que eu sei que o equilíbrio é atingido? Porque as concentrações são constantes. Não precisam ser iguais, tá? A concentração do HI não precisa ser igual ao do I2. A concentração do I2 não precisa ser igual ao do H2. As concentrações são constantes, mas não necessariamente iguais. Beleza? Constantes, obrigatório. Iguais, não necessariamente. Fechou? Então, vamos lá, seguindo aqui. Sobre esse equilíbrio, é correto afirmar que... Então, temos as nossas opções, tá? Ele tende a ser deslocado. Percebeu que o papo é deslocamento de equilíbrio? Se o papo é deslocamento de equilíbrio, quais são os únicos 3 fatores capazes de causar deslocamento de equilíbrio? Fala aí que eu estou te ouvindo, vai. Concentração, temperatura, pressão. Beleza. Concentração, temperatura e pressão. São os únicos 3 fatores capazes de acarretar deslocamento de equilíbrio. Jeff, o que é deslocamento de equilíbrio? Você percebeu que nesse tempo TE aqui, ó, nesse tempo TE, o equilíbrio foi atingido? Daqui para frente, as concentrações não são constantes, porque as velocidades de ida e volta são iguais. Deslocar o equilíbrio significa que o sistema respondeu a uma perturbação externa, tentando retomar a condição de equilíbrio. Ou seja, alguém perturbou essa condição, fazendo com que essas concentrações variassem, só que o sistema não quer isso. O sistema é sempre contra. Já o sistema é contra o quê? Contra qualquer coisa que você faça para tirar ele da condição de equilíbrio. Tá? Então, tudo que um agente externo faz, o sistema tenta desfazer para tentar retomar a condição de equilíbrio. Alguém variou alguma concentração, o sistema vai tentar corrigir isso. Alguém variou a temperatura, o sistema tenta corrigir isso. Alguém mexeu na pressão, o sistema tenta corrigir isso. O sistema tenta corrigir todas as ações externas que tentam tirar a condição de equilíbrio para que ele volte à condição de equilíbrio. Tá? O sistema está equilibrado, concentrações constantes, velocidades iguais. Alguém mexeu na concentração, alguém mexeu na pressão, alguém mexeu na temperatura, de modo que as velocidades fiquem diferentes. O sistema quer desfazer isso. Fechou? Quais são as únicas 3 maneiras, de novo? Concentração, temperatura, pressão. Fechou? Vamos lá. Ele tende a ser deslocado no sentido de formação de HI quando há diminuição da concentração de H2? O sistema não é sempre contra? Se alguém diminuir a concentração de H2, se alguém tentar retirar o H2 daqui, diminuindo a concentração dele disponível. Se alguém tenta tirar, o sistema tenta repor. Só que para repor H2, o sentido inverso é favorecido. Ou seja, o nosso HI é decomposto para formar H2 e, consequentemente, o I2. Ele tem que se deslocar no sentido de formação do HI quando há diminuição do H2? Não, o HI é decomposto para poder repor o H2 que foi diminuído. Letra A, falsa. Letra B, a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda no sentido de menor volume? Gente, vamos lá. Quando eu aumentar a pressão, o sistema vai querer diminuir a pressão. Quando eu diminuir a pressão, o sistema vai querer aumentar a pressão. Agora, pensa só, o volume do recipiente é fixo. Se o volume do recipiente é fixo e você aumentou a pressão, para o sistema diminuir a pressão, ele vai ter que diminuir a quantidade de gás.
Se você tem um sistema com volume fixo dali para frente e você diminui a pressão, o sistema vai querer aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, desloca para onde se forma mais gás. Só que dá uma reparada aqui comigo. Eu tenho 1 mol de H2, 1 mol de I2, formando 2 mols de HI. O sentido direto forma 2 mols, o sentido inverso também forma 2. Não tem aumento ou redução no número de mols. Então, a pressão só é válida com 2 condições, tá? Mexer na pressão só causa deslocamento de equilíbrio mediante 2 condições. Primeiro, pelo menos um dos reagentes tem que ser gás. Segundo, o número de mols de gás formados no sentido direto e formados no sentido inverso tem que ser diferente. Para aí você ter o deslocamento. Nesse caso, pressão não vai deslocar, porque tanto para a direita quanto para a esquerda vai formar a mesma quantidade de gás, 2 mols. Certo? Então, aqui, letra B, furada também. Letra C. O aumento da temperatura favorece a formação do HI. Se eu aumentar a temperatura, o sistema vai querer baixar essa temperatura. Para baixar essa temperatura, ela consome energia. Sentido de reação que consome, que absorve energia, endotérmico. E o endotérmico é o inverso, já que o direto é exotérmico. Beleza? Então, o aumento de temperatura favorece a formação do HI. Formação do HI é um sentido exotérmico. Tá? Ele tende a ser deslocado no sentido inverso quando há aumento de temperatura? Só pode ser a D, né? Porque a D contradiz a C, e a C eu sei que está errada. Se houver um aumento de temperatura, o sistema vai querer baixar a temperatura. Para baixar a temperatura, ele vai consumir energia. Consumir energia é o sentido endotérmico. Se o direto é exo, porque o enunciado falou, o inverso é endo, é justamente para onde é deslocado. Letra D, gabarito, tá? Só para você ver aqui de novo, o enunciado falou, tá? Que a formação do HI é um processo exotérmico. Eu não estou tirando isso da cartola, não. Tá? Só para conferir uma última informação aqui na letra E, que é importante a gente saber, a adição de catalisador retardará a formação do HI. Catalisador não desloca equilíbrio. Tá? Catalisador acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Catalisador faz o equilíbrio ser atingido mais rápido, mas não acarreta deslocamento. Sabe por quê? Deslocar equilíbrio significa formar mais de alguém. Formar mais num sentido. O catalisador não faz você formar mais, ele faz você formar rápido. Forma a mesma coisa com catalisador e sem catalisador. A diferença é que com catalisador o tempo é muito menor. Tá? Então, o catalisador não faz você formar nem mais nem menos, faz você formar rápido. Por isso que ele é furado. Beleza? Então é isso, gente. Mais uma questãozinha feita. Mais uma vez te agradeço a atenção e a paciência. Mais uma vez deixo um forte abraço. E mais uma vez te peço para voltar aqui e encontrar a gente no próximo vídeo. Tchau, tchau.